pessoal! Obrigada por continuar a prestigiar o Infinito Afeto, canal que foi criado no YouTube para que pudéssemos pensar, refletir e conversar assuntos sobre a criança da pós-modernidade, desde a primeiríssima até a primeira infância. Hoje, o assunto que eu escolhi para falar com vocês é uma frase que eu tenho ouvido com bastante frequência dos pais. E eu me pus a pensar sobre ela e tentar entender o porquê da necessidade de se falar essa frase para as crianças. É uma frase que foi criada por um francês chamado Pierre Coubertin. Ele era um atleta, mas não era um atleta que competia oficialmente, mas ele foi o fundador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna e proferiu essa frase em 1908 nos Jogos Olímpicos de Londres. E que frase seria essa? O importante não é vencer, mas competir com dignidade. Como é que uma frase proferida em 1908 continua sendo falada no século XXI? Quando as crianças, há mais ou menos 3 ou 4 gerações, o que significa cada geração 10 anos. Então, há 30 ou 40 anos, quando as crianças brincavam, elas costumavam brincar no colégio, na pracinha, ou no quintal de casa, no clube. E elas brincavam de uma forma extremamente espontânea, com o objetivo único e tão somente de se divertir. Elas mesmas criavam as regras, elas faziam releituras de regras pré-existentes e não havia nenhum adulto naquele momento ali para falar: o importante não é vencer, pessoal, o importante é competir, né? Muito bem. Com o passar do tempo, as pracinhas, as ruas se tornaram menos seguras e o tempo que os pais tinham para se dedicar às crianças também se tornou escasso. Por essa razão, com o propósito de ocupar o outro período da criança, aquele que ela não estava na escola, os pais começaram a procurar alternativas como a escola de futebol, capoeira, aula de música, enfim, uma atividade para preencher o tempo ocioso da criança. Por outro lado, quando o pai faz um investimento financeiro, ele, de uma forma velada, tem uma expectativa que a criança aprenda, saia com novas competências, que ela fique um pouco mais independente naquele esporte ou naquela atividade escolhida pelos pais. Do outro lado, a escola na qual o pai se inscreveu o filho também quer mostrar para esse pai que a opção dele foi uma opção acertada e que vai valer a pena. Só que tanto o pai quanto a escola dependem, para que esse arranjo dê certo, da criança. A criança precisa ter sido laçada por esse projeto, que é um desejo dos pais, e se empenhar, aí um desejo dos professores, para conseguir, né, ter um desempenho que seja acima da média ou na média, mas suficiente para fazer mais tarde uma apresentação para que os pais, os familiares assistam. Então, a criança precisa, antes de tudo, além de ter sido laçada pela ideia, saber que ela vai precisar abrir mão de muita coisa. Ela vai abrir mão de fins de semana com os amigos, de comer pizza, brigadeiro, tomar um sorvete, comer pipoca. Ela não vai poder mais dormir tarde, a depender da atividade, porque ela terá que treinar, terá que fazer aulas extras para garantir esse, entre aspas, aprendizado.
As escolas, por sua vez, ao final do semestre ou do ano, querem fazer uma apresentação com as crianças para que os pais possam, então, assistir a evolução do filho, né? Nessa hora, para acalmar a criança, a mãe diz: meu filho, não fique preocupado, o importante não é vencer, é você participar com seus amiguinhos. Vocês acreditam que essa frase é dita para a criança ou só para a criança? Ou que ela é dita muito mais para os pais do que para a criança? Sim, porque nessa hora que o filho, né, vai ser avaliado, os pais têm medo do fracasso dos filhos, porque será como se eles mesmos tivessem fracassado, né? Então, eles falam isso para a criança para se acalmar, porque para a criança, de fato, não tem o menor sentido pais falarem que o importante não é vencer, se essa criança dedicou 6 meses, 1 ano da vida dela, se esforçando para fazer o melhor que ela podia. É claro que essa criança quer vencer. E é claro que essa criança, assim como todas, merecem vencer. Só que não dá para todos vencerem, porque um ou dois ou três, sempre serão melhores do que os demais. E outro dia, eu assistindo a uma competição, me surpreendi muito quando, além dos 3 colocados no pódio, todas as demais 13 crianças foram condecoradas com uma medalha de participação. E eu perguntei para o professor, por que todas as crianças estão recebendo medalhas se só tem lugar no pódio para 3 crianças? As outras ficavam assim do lado, no mesmo plano. Para elas não se sentirem tristes e não ficarem frustradas. Essa foi a resposta que o professor me deu. Só que eu observei as crianças, quando elas saíram, então, após as fotos, deixaram aquela formação, todas correram em direção aos pais, chorando copiosamente. Todas se agarravam nas pernas dos pais, que enfiavam a cabeça no meio das pernas, desesperadamente tristes. E todos os pais, sem exceção, passavam a mão assim na cabeça, falando: não, meu filho, não, minha filha, que bobagem, chorar por isso, não. O importante não é vencer, o importante é competir. E aquilo soou para mim com uma estranheza muito grande. Como o pai, que sabia, que participou de todo o esforço que aquele seu filho havia feito para conquistar aquela tão querida medalha, como ele tinha coragem de falar para a criança: não me incomode, não fique assim, vamos comer. Uns falaram: vamos almoçar, tem pipoca, e a criança chorando, e o nariz escorrendo. Então, como desmerecer esse sentimento tão verdadeiro e tão grande da criança? Quando a criança corre para os pais, ela quer ser acolhida por eles. Ela quer que os pais demonstrem que tem empatia pela dor delas. Eu entendo que foi horrível, que não foi legal você ter perdido. Eu entendo que você esteja triste. E acho que você tem que observar o que aconteceu com seu colega 1, 2, 3, para que a gente possa melhorar da próxima vez. Levar a criança a observar o desempenho de cada um. E falando: estou com você. Nós vamos tentar, nós vamos conseguir. Até que a criança realize que, de fato, ela terá não uma, mas inúmeras outras possibilidades, né? E que ela precisa também aceitar
superar e ficar resistente à frustração. O esporte, ele tem muitas características positivas, né? Desde a questão da equipe, a questão do ritmo da equipe, a questão da disciplina, tem muitas vantagens, mas duas sobressaem. A primeira delas é justamente a questão da frustração. Eu penso, eu acho que eu consigo fazer determinada coisa, só que quando eu vou fazer, eu percebo que o meu corpo não dá conta, né? Então, até a criança encaixar o que ela dá conta de fazer com o que ela pensa que ela consegue fazer, demora muito tempo. Isso na música, isso no esporte, enfim. Uma coisa é eu achar que, outra coisa é eu conseguir fazer. À medida que a criança vai errando e vai tentando, e vai errando e vai tentando, ela vai ficando mais resistente às frustrações. E isso é generalizado para a vida dela, né? Não só porque não conseguiu mergulhar com a perna reta ou não conseguiu pegar a bola do gol, como também para todas as demais frustrações que ela encontrará ao longo da vida dela. Outra coisa, outra característica do esporte, também importante, é quando a gente observa uma criança que quer vencer a todo custo. E ele não se conforma de não vencer. Ele quer ser sempre o primeiro, né? Mesmo que para isso ele use algum recurso que não seja muito correto. Não adianta os pais falarem, então agora você não vai mais praticar esporte. Se é para fazer assim, não tem. Ou então, você não virá mais às competições. Vai só fazer as aulas, mas não virá mais às competições. Isso não é a solução. A solução é, que bom que a gente conseguiu identificar isso no nosso filho. Vamos buscar ajuda. Por quê? Porque a criança foi constituída daquele jeito, né? Da mesma forma que aquela criança que não amadurece com as frustrações, ela precisa de ajuda. E da mesma forma, uma terceira criança que não quer se aventurar em nenhum esporte, porque ela tem medo de ser avaliada, ela tem medo de não dar conta e tem medo da avaliação dos pais, avaliação negativa. Então, ela prefere ficar no limbo. Bom, se eu não faço, ninguém sabe se eu vou dar conta ou não, e nem ela, né? Então, fica no limbo, fica uma coisa assim que não há julgamento. Então, são 3 perfis, né, de crianças que o esporte mostra de uma forma bem velada, né, mas que dá para as pessoas que estão observando as crianças identificarem e a partir daí pedir ajuda, tá bom? Hoje eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, por favor, compartilhe com seus amigos. Não deixem de se inscrever no nosso canal e de acionar o sininho. Até o nosso próximo vídeo.